Então ouve essa história, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos começando um vídeo hoje para falar um pouco sobre o dia 13 de maio, né? E as suas representações ao longo da nossa história. Então, nós temos um marco interessante, que é a libertação dos escravos lá em 1888, final do século XIX, um momento importante no Brasil, em que tínhamos uma transição para a República. Bom, durante muito tempo, então, se construiu, dentro do processo historiográfico brasileiro, um discurso pró-princesa Isabel, da qual é aquela que assina a Lei Áurea, que vai, na verdade, tornar libertos os cativos. Para a gente poder evoluir e fazer essa construção desse processo historiográfico por etapas, eu quero fazer uma leve volta, né, ali ao período de meados do século XIX, por volta de 1850, quando se tem um processo de construção da própria identidade brasileira. A gente já discutiu isso em outros vídeos. Tem-se um momento de uma certa modernização do Brasil, principalmente a partir da tarifa Alves Branco, do processo de desenvolvimento, lógico, dentro daquele contexto, né, ainda algo incipiente, mas algo que aconteceu, que é o processo de modernização da indústria, da questão ligada às ferrovias, da questão ligada à iluminação, a questão da telefonia, que é dentro do contexto do famoso Barão de Mauá, né? Ou seja, a famosa Era Mauá, do grande empresário brasileiro, que foi um marco. Lógico que aquilo é um momento efêmero, é passageiro, só vamos ter um ar de posterior industrialização na Primeira Guerra e depois na Era Vargas e daí por diante. Mas esse momento é interessante porque ele coincide com algumas legislações estrangeiras, principalmente a partir do Bill Arbidin, que proibia o tráfico negreiro, como de leis internas, como a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários, que eram até apelidadas das chamadas leis para o inglês ver. Ou seja, nós sabíamos que os ingleses tinham interesse no fim da mão de obra escrava, não porque queriam a libertação dos escravos, não tinham essa ótica, mas sim o sentido de que um escravo, ao tornar-se livre, poderia tornar-se um assalariado, e o trabalho assalariado levaria ao consumo dos produtos ingleses que estavam na tônica da transição da primeira para a segunda Revolução Industrial. Então era esse o discurso. Então, mesmo com o fim desse processo de tráfico, né, internacional de escravos para o Brasil, nós tivemos um tráfico interno, até porque no século XIX nós vamos ter um processo de construção de quê? Da cafeicultura, e a cana-de-açúcar entra em crise, então nós vamos ter um tráfico interno. Muitos fazendeiros, proprietários, né, de locais em que se trabalhava com a cana, em virtude da crise, vão vender os seus escravos até como alternativa de acumular o dinheiro para o centro-sul do país, se dirigindo principalmente para a região do Vale do Paraíba, onde naquele momento se destacava a cafeicultura. Então, dentro desse processo é bom entender que nós tivemos realmente uma pressão inglesa e tivemos essas leis que foram leis para o inglês ver, não é? A Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, libertar o escravo a partir dos 60, 65 anos. Como? Dificilmente alguém chegava a essa idade, já tinha morrido. Ou se chegasse, basicamente já não tinha mais muito sentido libertá-lo. E dentro do processo da Lei Áurea do 13 de maio de 1888, a gente também tem que assumir alguns contextos pós-Guerra do Paraguai. A própria ida do escravo, né? A própria ida do escravo para a Guerra do Paraguai, representando o Brasil dentro de um exército que estava também sendo formado, e a vitória do Brasil faz com que esta instituição, que vai ser fundamental para a proclamação da República, já que a Primeira República é militar, é de Deodoro, é de Floriano, não era interessante ter dentro dos quadros pessoas que, ao tirarem a farda, eram confundidas com escravo. Então, a própria ideia da abolição, não só a partir dos grandes abolicionistas, mas o próprio exército vai, de certa forma, estimular a abolição. Até a própria igreja, que durante muito tempo foi defensora do processo de escravidão, vai ficar contra, porque a igreja também tinha interesses na República. A igreja queria se separar do Estado. A Constituição de 1824 submetia a autoridade da igreja ao Estado, e a igreja queria se separar. Tanto que na Constituição de 1891, e antes da sua publicação, já no governo provisório de Deodoro, ele separa a igreja
do Estado, que daria autonomia principalmente para a questão econômica da própria igreja em si. Então nós temos aí forças importantes, ou seja, os abolicionistas, os republicanistas, os militares, que indiretamente a própria igreja vão acabar forçando esse processo de abolição. Então, naquele momento inicial, muitos defendem que a construção de que a Isabel foi importante é porque talvez fosse uma cartada de Dom Pedro e da própria Isabel de tentar abolir a escravidão para angariar ali um apoio para a manutenção da monarquia. Esta é e foi durante muito tempo uma ideia. Você sabe que a história não existe a afirmação correta, até porque a história é uma ciência humana subjetiva. O que é importante da história e dentro do seu espectro é você analisar as várias correntes, as várias concepções e os vários estudos. Recentemente, nós temos 2 ou 3 obras sobre a Princesa Isabel. Temos uma dela sobre a Princesa Isabel e o Conde Deu, que a Mary Del Priore retrata, que é o Castelo de Papel, onde nessa obra ela coloca que a Isabel ela não teve realmente essa força em relação à questão da Lei Áurea, ou seja, que ela passou a tomar conhecimento ali 2, 3 meses antes, e de que por trás dela havia todo um aparato para ela fazer isso. É uma concepção de crítica, né, à Princesa Isabel. A gente tem 2 obras também de uma jornalista em que ela retrata, tá certo, a obra em que ela vai fazer uma espécie de biografia da Princesa Isabel. Ela passou um tempo em Paris pesquisando, que foi onde a Princesa Isabel viveu após o exílio. E essa obra, uma espécie de biografia da Princesa Isabel, a jornalista Regina, ela trabalha já construindo uma outra ideia, de que não, de que a Princesa Isabel foi importante, de que ela tinha essa concepção ligada a defender os escravos, de que ela chegou até a esconder escravos no Palácio do São Cristóvão, ou seja, já é uma outra versão. E um livro mais recente, de 2 historiadores, o Bruno Cerqueira e a Maria de Fátima Argon, fala sobre alegrias e tristezas, uma espécie de autobiografia da Princesa Isabel. Muito interessante, com uma fonte rica de pesquisa. Ela trabalhou muito tempo com as obras, com os documentos, né, em Petrópolis, no Museu Imperial. Então, uma obra muito rica e muito interessante e que também constrói essa ideia de uma grande importância da Princesa Isabel para a Lei Áurea, mostrando sim a sua determinação, mostrando que ela tinha esse interesse, de que ela tinha esse pulso. Então assim, nesse momento do 13 de maio, não cabe aqui a gente discutir o certo ou errado, não polarizar entre monarquistas e republicanos, não polarizar o que é que houve de positivo, mas sim de mostrar que realmente dentro daquele processo era algo que não mais existia. O Brasil foi um dos últimos países da América a abolir a escravidão, era algo sem sentido, algo que deveria ter sido. Agora, por exemplo, o próprio José Murilo de Carvalho também, em alguns textos, coloca que o processo de escravidão e pós-escravidão, ele é mais amplo, porque ele coloca que em alguns casos, nós vamos ter, por exemplo, escravos libertos que tinham escravos. Olha que coisa interessante. O José Murilo de Carvalho coloca isso também em alguns dos seus escritos. Mas o importante também é mostrar como está, de 1888 para 2020, o processo de inserção desses escravos, desses libertos e de suas gerações e de seus descendentes até hoje. Nós sabemos que a Constituição de 1988, que vai ser justamente 100 anos após aí a Lei Áurea, ela permite, ela dá uma maior identidade, ela dá uma maior abertura, uma ideia de rigidez em relação à discriminação, em relação ao preconceito, ao racismo, principalmente para os descendentes dos negros. Os processos em relação ao acesso à educação nos últimos governos permitiram um maior acesso não só daqueles que têm a cor negra ou daqueles que têm, na verdade, uma instrução de escola pública, processo até questionado pelos governos mais recentes, de uma característica mais autoritária, como o próprio governo atual, de questionar o que, por exemplo, o período do governo Lula fez, ou vice-versa. O próprio presidente do movimento hoje negro, ligado à questão
por exemplo, a doutrinação, né, que alguns colocam que se tem hoje em relação de que há uma exacerbação na defesa do negro, né? Você vê que o presidente da organização Zumbi dos Palmares já faz uma exaltação exacerbada à princesa Isabel. Então assim, na verdade hoje a gente vive essa polarização que é até complicado. Não é que nós não queiramos emitir opinião, a questão não é essa. O simples fato de um historiador emitir uma opinião por si só, ele já está dando os seus pensamentos, as suas diretrizes. Eu entendo que a princesa Isabel realmente teve a sua importância, durante muito tempo foi desconstruído a sua importância realmente por questões republicanas. Entendo também que é importante haver leitura e literatura para mostrar um espectro mais amplo e a gente poder tirar nossas conclusões. O que eu entendo é que ainda hoje, por mais que o Brasil seja um país em que dinamiza essa questão do acesso à informação, o que consta no rol dos crimes, o que consta no rol dos índices de pobreza, o que consta no rol no IDH é que ainda a população negra ela acaba tendo um menor acesso à informação, à educação, acaba sendo uma das classes mais, de certa forma, desprivilegiada. Então, dentro desse processo, ainda estamos a construir um Brasil, né, um Brasil diferente, um Brasil novo. Estamos construindo isso, tá? Então eu acredito que é importante ainda haver essa discussão. Não é aqui saber quem está certo ou quem está errado, mas é saber que foi algo maligno, que foi algo terrível, o processo de escravidão, independente de qual ele seja, desde a Grécia e Roma Antiga, que sempre existiu, mas a gente tem que combater isso e encontrar alternativas, né, para que essas pessoas que ao longo do século pagaram muito caro por serem escravizadas possam ter acesso. Lógico que o grande problema de ter acesso à educação é que muitas das vezes os outros acham que esses acessos eles acabam por prejudicar alguém. Então é preciso haver um estudo, uma maior flexibilização. Eu sei que sempre vai haver uma crítica, mas eu acho que nós brasileiros, de maneira geral, temos um débito para com os afrodescendentes e isto deve ser, de certa forma, reorganizado, seja do ponto de vista educacional, jurídico, do ponto de vista ideológico. Nós temos que evitar esses radicalismos que não colaboram e que não elevam a nada, e sim construir pelo menos uma possibilidade daquele que possa estudar, né, ter múltiplas visões e aí construir a sua, mas sem o radicalismo. Fica aqui o nosso discurso, fica aqui o nosso posicionamento, o meu posicionamento, professor Daniel Martins. Eu sempre digo, eu estou aqui em Portugal, às vezes sem querer a gente vai pegando essa palavra, a gente acaba, aqui ainda misturo muito a ideia do gerundismo e do não uso do gerúndio, por isso que aqui eu falo construir, construindo, a gente vai absorvendo, realmente é natural, eu pensava que não, a gente vai absorvendo essa questão da fala. Então fica aí o nosso vídeo para o YouTube, ouve essa história. Professor Alisson Veras, que é o meu parceiro, lá no Instagram, já também vai gravar vídeos para vocês. Peço que vocês possam divulgar, curtam, compartilhem, dá o ok, bate o sino aí do Ouve Essa História, curte lá o Instagram, acompanha nossas lives, geralmente a gente está fazendo às quinta-feiras às 19 horas. Beleza? Um abraço a todos vocês do professor Daniel Martins. Valeu!